Você sabia que originalmente o Halloween não começou nos Estados Unidos e que ele também não tinha nada a ver com festa sobre doces e fantasias? É justamente sobre isso que eu vou falar hoje. O Halloween é uma festa que surgiu há mais de 2000 anos atrás e que tem uma história muito maior do que parece até se transformar no que é hoje. Acompanhe o vídeo que eu vou te falar exatamente toda a história do Halloween até chegar ao que a gente conhece. Tudo começou com os antigos celtas, há mais de 2000 anos atrás, nas regiões que hoje são Irlanda, Escócia e Inglaterra. Eles eram povos profundamente conectados com a natureza. Para eles, o ano era dividido em grandes duas partes: o período claro, que era o verão, e o período escuro, que era o inverno. E para celebrar o fim do período claro, fim do verão, e iniciar o inverno, celebrar o início desse período escuro, eles celebravam o Samhain. Assim, o final do inverno ele era celebrado com uma festividade que se chamava Samhain, que significa literalmente o fim do verão. Era o momento das últimas colheitas, quando os campos eram esvaziados e o frio começava a chegar. Para os celtas, esse era um tempo de morte e renascimento, o encerramento de um ciclo de vida. Eles acreditavam que, na noite do Samhain, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fino, permitindo que os espíritos atravessassem para visitar os vivos. Alguns eram ancestrais, pessoas boas, benevolentes, mas outros eram entidades sombrias capazes de causar desgraça ou doenças para aquelas pessoas que estavam vivas. Então, para se proteger, as pessoas apagavam o fogo dentro de suas casas, simbolizando o fim do ciclo, e depois acendiam grandes fogueiras comunitárias. Eles usavam máscaras e peles de animais para enganar os espíritos, o que séculos depois inspiraria o costume de usar fantasia no Halloween. Então, durante 3 dias e 3 noites, os vilarejos celebravam o Samhain com rituais, oferendas e danças, pedindo aos deuses proteção e fartura. Era uma festa de transição, marcada por mistério, medo e reverência à natureza. Com o tempo, o cristianismo começou a se espalhar pela Europa, mas nas regiões celtas, essa cultura era tão forte que a Igreja Católica simplesmente não conseguia apagá-las. Então, em vez de proibir as antigas festas, a Igreja optou por reinterpretá-las. Isso é chamado de sincretismo religioso, quando uma tradição antiga é mantida, mas com um novo significado. E foi assim que no século VIII, o Papa Gregório III instituiu o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, para homenagear mártires e santos. Essa data foi colocada exatamente no dia do antigo Samhain e ficou conhecida como All Hallows Day, o Dia de Todos os Santos. E aí, a véspera do All Hallows Day começou a ser chamada de All Hallows Eve, no dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween como a gente conhece. E aí, All Hallows Eve, com o passar do tempo, foi abreviada para Halloween. Mas mesmo com o novo sentido cristão, as antigas crenças não desapareceram. As fogueiras continuaram, as velas foram acesas em homenagem às almas, e o medo dos espíritos permaneceu. Agora, porém, os fantasmas não eram mais deuses antigos. Eram consideradas aquelas almas do purgatório que estavam pedindo orações. Mas foi então, durante o século XIX, que a Irlanda passou por uma grande fome, e por causa disso, muitas pessoas começaram a migrar para os Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos, essas tradições se misturaram às outras culturas, europeias, indígenas e africanas. Surgiu então uma nova forma de Halloween, menos religiosa e mais comunitária e festiva. No início, era uma simples celebração com fogueiras, história de fantasmas e brincadeiras de colheita. Mas com o passar das décadas, especialmente no final do século XIX, o Halloween começou a se espalhar pelas cidades. As escolas e os bairros organizavam festas, as crianças saíam fantasiadas de porta em porta, pedindo doces, o famoso
gostosuras ou travessuras, mas depois da Segunda Guerra Mundial isso ficou ainda mais forte. O Halloween explodiu como uma festa familiar e comercial. As lojas começaram a vender fantasias de doces, decorações e a data se transformou em um evento nacional americano. Mas o que realmente fez o dia 31 de outubro tornar o Halloween essa explosão de acontecimento que a gente conhece hoje em dia foi a cultura pop. A TV, o cinema e as histórias em quadrinhos transformaram o dia 31 de outubro em um verdadeiro espetáculo. Em 1978, o filme Halloween, de John Carpenter, apresentou o assassino mascarado Michael Myers, e a partir daí, o Halloween virou sinônimo de filmes de terror, máscaras e suspense. Mas a cultura pop não trouxe só o medo, mas também o lado divertido e mágico da festa. Filmes como Abracadabra, Os Caça-Fantasmas, O Estranho Mundo de Jack e Coraline mostraram que o Halloween também pode ser divertido. Mas a gente não pode pensar Halloween sem pensar nas abóboras. Hoje em dia é o principal símbolo do Halloween, são as abóboras. Você sabia que no início as abóboras nem faziam parte dessa festa? Tudo começou com uma lenda irlandesa chamada Jack O'Lantern, ou o Jack da Lanterna. A história conta que Jack, um homem astuto e beberrão, enganou o diabo várias vezes. Quando ele morreu, então ele não pôde entrar nem no céu nem no inferno. Então ficou vagando pelo escuro e ele recebeu apenas um carvão em brasa, que colocou dentro de um nabo oco para iluminar o seu caminho. Assim, as pessoas passaram a esculpir rostos assustadores em nabos, batatas e beterrabas, colocando velas dentro para afastar o espírito de Jack e de outros fantasmas. Mas então, quando os irlandeses chegaram aos Estados Unidos, eles encontraram algo novo: as abóboras, que são grandes e fáceis de esculpir, além de ter uma cor muito vibrante, perfeita para o outono. Assim, a tradição se transformou e se espalhou rapidamente. Famílias competiam para ver quem fazia o rosto mais criativo, assustador ou engraçado. O Halloween mudou muito com o passar do tempo, mas no fundo, o espírito comemorativo dessa data continua o mesmo, que é celebrar o mistério, o medo e a parte divertida do sobrenatural. Então, da próxima vez que você sair pelas ruas pedindo gostosuras ou travessuras, ou então que você assistir um filme de Halloween ou for numa festa fantasia, lembre-se que você está participando de uma festa que acontece há milênios. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, curte, comenta o que você achou sobre a história do Halloween, que eu pretendo trazer mais contextualizações de outras datas tão interessantes quanto essa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.